Gente, vocês têm reparado como tá o tempo? Acho que todo mundo, né, sentindo na pele essa onda de calor. Eu tô aqui da Bahia, tô falando de Vitória da Conquista. E aqui no início da primavera nós temos tido recordes de calor, um calorão. Noites quentes. E olha que minha cidade é uma cidade bem fresquinha, com temperatura bem agradável. E aqui nós estamos com muito calor, a umidade relativa do ar bem baixa. Então, por exemplo, eu tô aqui, mas eu tô aqui com alergia. Então você vai ver que eu fuei e tal. É alergia atacada, muita poeira, é pouca umidade no ar. Uma situação assim difícil. Se você tiver uma memória boa, você vai lembrar que ano passado e ano retrasado nós tivemos uma época aqui de muita chuva. E pra gente que mora no Nordeste, chuva é bênção. E nós tivemos chuvas e tal, uma coisa linda de se ver. Mas agora tá esse calorão. E não é só aqui na Bahia. No Brasil inteiro, as cidades têm batido recordes de calor. E no sul tá acontecendo chuvaradas, rios transbordando, pessoas perdendo tudo nessas enchentes. E o mundo não tá diferente. Ondas de calor, incêndios, o mar revolto com as suas ondas gigantescas destruindo tudo. Por que isso? Porque vivemos dessa forma. Aí, se você parar para observar tudo à luz da palavra de Deus, à luz do capítulo 21 do Evangelho de Lucas, você vai perceber que o mundo está convulsionando, chegando perto do dia de nós, todos nós, nos encontrarmos com o Senhor. O Senhor está próximo de vir. E aí, nesse capítulo 21, ele faz um sermão profético falando como seriam os dias que antecederiam a sua segunda vinda. Então é muito importante que a gente olhe para a vida, que a gente olhe para os noticiários com um olhar teológico, bíblico, porque assim a gente não se desespera, a gente não coloca a mão na cabeça, mas a gente diz, ora vem Senhor Jesus, porque o dia se aproxima. E agora nós vamos dar uma pincelada, vamos olhar rapidamente a Bíblia aqui, o capítulo 21 do Evangelho de Lucas. E aí eu peço a você que, por favor, se inscreva neste canal, deixa like, compartilha e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. E todo sábado sai vídeo aqui, onde eu trato de um capítulo da Bíblia por semana, e agora chegamos no Evangelho de Lucas, capítulo 21. E aí esse capítulo começa com uma cena maravilhosa. Lembra? Capítulo 21 de Lucas. Jesus está onde? Está em Jerusalém, na sua última semana aqui na Terra, encarnado como homem, a última semana dele. E aí ele está no templo, porque ele ia no templo todos os dias. E aí ele estava no templo e lá Jesus observava as pessoas trazendo os dízimos para serem ofertados. E aí fica uma advertência para a gente muito interessante. Jesus, ele está atento para o nosso serviço e a nossa contribuição na casa do Senhor. Não se engane. Jesus, ele está de olho nas nossas atitudes, nas nossas ações, e ele traz julgamento a respeito disso, quer sejam boas, quer sejam más. Porque aqui tem uma viúva. Jesus está olhando para o gasofilácio, o lugar onde as pessoas depositam a oferta para o templo, e aí os ricos davam do que sobravam, mas a viúva, onde Jesus apresenta aqui, ela deu 2 moedinhas. E Jesus elogia essa mulher, dizendo que ela tinha dado tudo que tem. Jesus qualifica o sacrifício como grande ou pequeno. Jesus qualifica o sacrifício não como grande ou pequeno, não pela quantidade dada, mas pela quantidade retida por nós. Quanto nós temos retido, quanto nós temos não dado a Deus por egoísmo, por uma vida voltada para si. Isso daí é, na realidade, o que pesa. E essa viúva, ela deu tudo o que tinha. Você tem dado tudo o que você tem ao Senhor? Seu tempo, seu dinheiro, sua vida? Ou você retém as partes boas para você e dá para o Senhor só a sobra? A sobra do tempo, a sobra da semana, a sobra que tem na carteira, a sobra do que tem no dia, né? Se sobrar um tempinho eu leio a Bíblia, se sobrar um tempinho eu oro.
Você dá a sobra ou você dá o melhor para o Senhor? Fica aqui a interrogação. E aí, como eu disse no início, o capítulo 21, quase ele todo, né? Jesus fala sobre esse sermão profético. E Jesus vai falar sobre o que vai anteceder, o que vai acontecer antes da sua segunda vinda. E começa como Jesus está no templo, ele acontece isso lá com a viúva, e aí ele saindo, os discípulos falam, nossa, olha, Senhor, que templo lindo, que templo maravilhoso esse daqui. Porque o templo de Jerusalém, se você trazer aí na sua memória, você vai lembrar que ele foi idealizado por Davi, o templo. Ele foi construído por Sansão. E quando Sansão construiu, era algo fantástico, extraordinário. Mas ele foi destruído por Nabucodonosor. Depois, ele foi reedificado por Esdras. Aí, tempos depois, ele foi profanado por Antíoco Epifânio. E aí ele foi purificado por Judas Macabeu. Teve até uma revolução nessa época. E a seguir, ele foi ampliado e embelezado por Herodes, o Grande. E aí, os discípulos estão no templo que Herodes o Grande reformou. E Herodes o Grande, ele era um cara muito louco. E tudo que ele fazia ele era megalomaníaco. E tudo que ele fazia tinha que ter a marca de grandiosidade. E aí, pra fazer amizade com os judeus, porque ele não era judeu, ele era romano. Mas pra fazer ali uma média com o pessoal, o que ele fez? Ele reconstruiu e ele embelezou. Ele colocou muito ouro, ele colocou muitas pedras preciosas, ele deixou um ambiente muito bonito. Só que Jesus vai falar que esse templo não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Porque ele foi destruído, Jesus estava falando e profetizando que no ano 70, que foi exatamente o que aconteceu, então no ano 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído pelo imperador Tito e hoje só tem lá o muro, que é conhecido como Muro das Lamentações. O templo foi destruído. E aí, Jesus, ele começa então a falar sobre sinais, e aqui é o que eu quero trazer ênfase, os sinais que antecederão a sua vinda, a começar pela destruição do templo de Jerusalém. Mas não ia ficar só nisso. A segunda vinda de Jesus será marcada pelo abandono da fé verdadeira. O engano religioso estará em alta, novas seitas e novas doutrinas se multiplicarão, haverá falsos profetas, falsas doutrinas e falsos milagres. E nós temos visto isso. Tem muita igreja evangélica, tem movimento cristão, mas muita heresia nesse meio, muita mentira, muito falso profeta, muita loucura. E Jesus alerta, próxima à minha vinda terá esse ribuliço religioso mais falso. E a gente consegue ver isso assim muito claramente. Aí Jesus continua falando no seu sermão que terá guerras e revoluções. E a gente sabe que as guerras têm aumentado muito. Ao longo da história, tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. O mundo está em guerra. Todos os países, ano após ano, nós vemos o mundo se convulsionando, criando bombas atômicas e quase se matando através das guerras. Aí Jesus vai falar sobre terremotos, epidemias, fome, e é o que nós temos vivido. A epidemia aí a pandemia já até esqueci o nome, porque já tem uns 2 anos aí que passou. Mas a gente viu, né, essa pandemia como assolou e matou, infelizmente, dezenas de pessoas, mas continua tendo epidemias, continua tendo fome no mundo. As nações têm gastado bilhões, trilhões em armas, mas não têm gastado para matar a fome de muitos. Mas isso foi proferido por Jesus antes da minha vida. Vai ter esse tipo de coisa. Em quarto lugar, antes da vinda de Jesus, vai ter
uma perseguição religiosa. Apesar da gente ver esse movimento das falsas religiões, o cerco vai fechando para os verdadeiros cristãos. A perseguição religiosa não é apenas uma tragédia que desaba sobre a igreja, mas é um tempo de oportunidade para que a igreja dá o verdadeiro testemunho. E nós vemos como existem tantas igrejas, mas tantos falsos evangelhos, que esses falsos evangelhos, eles querem, eles deturpam a palavra de Deus e colocam assim, não, nós somos inclusivos. Não, nós... E aí pregam um evangelho totalmente deturpado. E esse evangelho não é perseguido. Mas o verdadeiro evangelho é. Nós temos sofrido isso na pele, sentindo o poder ou o peso da perseguição religiosa. Então Jesus ele vai falar sobre todos esses sintomas e como Jesus vai vir. Aí eu só quero destacar aqui o versículo 26. Diz assim: assim pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. E aí eu expliquei melhor no Evangelho de Mateus. Se você quiser assistir lá o Evangelho de Mateus, você vai ver mais especificamente, porque nós estamos convulsionando. O mundo está agitado. O mundo está sendo preparado para a vinda do Senhor. Só que essa mensagem que Jesus fala é endereçada ao povo de Israel. Porque quando a coisa ficar muito, muito difícil, a igreja será arrebatada. Aí virá 7 anos de grande tribulação. A igreja não estará aqui, mas o povo de Israel será perseguido. O povo de Israel tentarão massacrar o povo de Israel. E Jesus fala aqui, serão os dias difíceis para quem tem filho pequeno, para quem amamenta. Porque a perseguição, as dores serão terríveis nesse dia. O mundo estará muito pior no sentido da natureza. O mundo estará muito pior no sentido da guerra, porque os povos vão se unir para destruir Israel. Então, nessas convulsões, a igreja não vai estar aqui. Quem vai estar aqui? O povo de Israel. Eles, então, vão crer em Jesus como seu Salvador. Eles, então, através da obra do Espírito Santo, vão compreender que Jesus veio. E eles rejeitaram. Jesus está falando aqui. Jesus foi rejeitado. Mas depois Jesus voltará. E aí é a descrição da segunda vinda. Como será a segunda vinda de Cristo? Versículo 27. Então, todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia. Aleluia. A igreja de Cristo estará com Cristo, vindo nas nuvens com poder e grande glória. E aí Jesus ele fala sobre esse sermão profético que nós estamos vendo que está próximo a se cumprir. Louvado seja Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aí o texto termina, versículo 37 e 38, eu quero ler, porque esse versículo fala o que Jesus fez ali naquela última semana dele, aqui entre nós, o que Jesus fez. Fala assim: todos os dias Jesus ia ao templo ensinar e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã, o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo falar. Então Jesus ia bem cedo para o templo, ele ensinava para o povo, ele falava do seu amor, do seu sacrifício, da salvação que há nele. E aí, no final da tarde, ele voltava para o Monte das Oliveiras e ele estava passando então a sua última semana entre nós. E o que ele fez? Ele falou da salvação que há nele. Que coisa maravilhosa. Jesus ele foi para o céu, mas nós aguardamos a sua segunda vinda, porque Jesus está próximo a voltar. Aleluia. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Deus abençoe muito sua vida e até a próxima.